Bom dia, boa tarde, boa noite. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like. Meu nome é André, bora começar o vídeo. Descontrole. Descontrole mental, descontrole espiritual, descontrole na vida, descontrole em todas as áreas da vida, viu? A pessoa descontrolada, ela não flui, ela não cresce, ela não dá certo em relacionamentos, ela não cresce espiritualmente. Então a pessoa descontrolada, a pessoa irritante, uma pessoa, sabe, a mulher TPM, aquela pessoa descontrolada, aquela pessoa mentalmente descontrolada, ela não tem, ela não consegue se impulsionar na vida, ela não consegue crescer em nenhuma área da sua vida, em área nenhuma, porque o descontrole ele não ele não é só a pessoa descontrolada, ela não tá descontrolada só em uma área da vida, ela é descontrolada totalmente, assim. E eu era essa pessoa. Eu era totalmente descontrolada, eu era uma mulher ciumenta, possessiva, eu era descontrolada nas minhas finanças, eu era daquela pessoa assim que eu falo assim, eu vou viajar hoje, eu faço as minhas malas e ia viajar, eu não tinha controle nenhum de vida. Eu lembro que eu era tão descontrolada, tão irritante, que às vezes eu não me suportava. Eu sentia dor real na pele. Eu era tão irritante, tão descontrolada, tão descontrolada mentalmente, espiritualmente, que eu sentia dor real na pele. Eu não tinha controle sobre mim, sobre o meu corpo, sobre os meus sentimentos. Em 2018 eu comecei a conhecer esse mundo quântico. Eu comecei a... Primeiro, eu comecei pelo Ho'oponopono, que foi assim, um abrir de mente, sabe? Um abrir de porta espiritual na minha vida. Aí eu fui conhecendo, né, mecânica quântica, esse mundo quântico, lei da atração, e sobre os mantras, né? Porque a gente cresce com aquela ideia, com aquelas etiquetas, né? De que isso não pode, isso é do demo, isso você vai ser castigado se você fizer isso, né? E muitas pessoas ao meu redor, muitas, assim, 99% das pessoas ao meu redor ainda vivem nessa mentalidade, não teve um crescimento espiritual, infelizmente. Porque tem pessoas de 40, 50 anos, 70 anos ao meu redor ainda que tem essa mentalidade de que ainda tem essas etiquetas, não conseguiram se limpar, né? Desses dogmas imposto para a sociedade, que isso faz mal, isso, se você fizer isso, você vai pro umbral, você vai lá para baixo, você não vai subir para o céu. Então, essa religiosidade imposta ao, né, a sociedade nos atrapalha a crescer espiritualmente. Então, eu comecei 2018 e 2020 eu já estava bem. Nossa, 2020 começou a Panda, né? Aí que eu né, fui
2020, lembrando que as crianças ficou toda em casa, né? Não teve, eu acho que foi 2020, as crianças ficou todas em casa, não teve, né? Mas eu estudei bastante, eu li bastante. O meu primeiro livro sobre a lei da atração, que eu li assim sobre espiritualidade, sobre esse mundo quântico, foi O Segredo. Assisti o filme O Segredo, porque tá no YouTube. E eu fui crescendo mentalmente, espiritualmente, e fui elevando a minha psique, né, espiritual. E eu comecei a entender e eu comecei a ficar bem, né? E comecei também a impor algumas coisas da minha vida. Qual é a régua para mim agora, né? O que eu aceito para mim, o que eu não aceito. Daqui para baixo eu já não aceito mais, né? E eu comecei a elevar a minha régua de merecimento, de aceitação, de pessoas na minha vida. 2020 eu comecei essa, né? Lembra que eu comecei em 2018? E o engraçado é que em 2018 eu comecei e eu fiquei uma semana, todos os dias à tarde, fazendo Ho'oponopono nos pés da minha cama. E fazia todos os dias à tarde e chorava muito, muito. Eu chorava todos os dias assim que eu fazia, eu chorava muito. E tomei uma decisão drástica assim na minha vida e daí para frente eu não parei mais. Porque eu acho que quando a gente tem uma régua elevada de coisas, pessoas, situações na vida da gente, a gente tende a crescer, né? Humanamente e espiritualmente. E isso está acontecendo comigo até hoje, porque a gente não para de crescer, a gente não para de evoluir, a gente não para de procurar conhecimento. E foi a partir de aí que eu fui melhorando. O descontrole foi sumindo da minha vida, o descontrole financeiro, o descontrole amoroso, o descontrole em todas as áreas da minha vida. Familiar, porque eu era, assim, eu sou uma ótima mãe, eu me considero uma ótima mãe, mas até então eu era muito irritada, por eu ser muito irritada, eu me irritava com as meninas também. E eu comecei a evoluir como mãe, como esposa, como mulher, como pessoa. Tá certo que eu me perdi de lá pra cá um pouco em relação a mim? Eu cresci muito em relação a mim. Só que quando a gente tem família, a gente se dedica tanto, a gente põe tanto foco na família, nas pessoas, que a gente acaba se perdendo da gente. E eu fui crescendo por nós, eu fui crescendo pela família, eu fui crescendo pela minha casa, pela minha vida, pelas minhas finanças, pelo meu relacionamento. E você chega um tempo que você olha assim e fala assim, deu certo. Porque se você não der, sabe? Se você não iniciar, se você não começar agora, se você não for buscar conhecimento, você nunca vai crescer. As pessoas, elas buscam nas redes sociais, eu vejo pessoas igual meu esposo, fica o dia inteiro, sabe? Vendo videozinho. Eu fico o dia inteiro estudando. Eu fico o dia inteiro, quando eu não tô no telefone, eu tô estudando alguma coisa, eu tô lendo alguma coisa. Pode ver lá que tem um monte de livro. Gente, ali não cabe mais livro. Porque tem tanto livro meu da Carla, que a Carla gosta de ler, da Emanuele. E eu fico olhando assim, o Adalto, ele fica assim. Cabeça vazia e oficina do diabo. Isso, esse ditado é tão certo, que eu fico olhando assim e falo, gente, o que essa garota tá pensando da vida dele? O que ele tá buscando de crescimento? Ele não tá buscando nada de crescimento, sabe? Então, sim, busca conhecimento.
Se a sua vida não está boa, se você vê que você não tá bem, se você vê que seu mental não tá bem, sabe? Seu relacionamento não tá bem, a sua família tá desestruturada, uma família começa de você. Começa agora, da onde você está. Começa a buscar conhecimento. Começa a querer evoluir. Não é querer ser melhor do que o outro. Igual um dia o meu esposo falou, você quer saber de tudo? Eu falei, não sei de tudo. Só que eu estudo para saber o pouco que eu sei. Porque o pouco que eu sei eu posso transmitir, eu posso passar para o outro. Eu posso estar aqui falando com você. Eu posso estar passando para as minhas filhas. Minha filha mais velha fala assim, mãe, eu aprendo com você. Porque eu estudo para poder passar, né? O engraçado que a minha vida espiritual, eu busquei lei da atração, mas o espiritual, ele evoluiu tanto que eu tenho experiências maravilhosas na vida. Eu tenho experiências que eu nunca imaginei que eu poderia ter. Porque você começa porque o Ho'oponopono, ele limpa coisas que você nem sabe que tinha. Ele limpa, ele vai lá na raiz e arranca tudo e joga para fora. Então, espiritualmente eu cresci muito. Eu me elevei muito. Hoje eu sei aonde eu quero chegar. Hoje eu sei aonde eu estou. Hoje eu sei o que eu quero para minha vida, né? Então busque conhecimento. As redes sociais, elas estão aí para nos ensinar muita coisa. Foi por aqui que eu comecei, que eu dei assim, o primeiro passo. Foi pelas redes sociais. Tem muita coisa aqui que a gente tem, olha, tem infinitas coisas aqui pra gente aprender. Gosta de ficar no telefone o dia inteiro? Fique. Mas veja um conteúdo de qualidade para o seu crescimento. Vai ler um livro, Gente, vai fazer o que é preciso para a sua evolução. Porque tem gente que está no fundo do poço e ele cava mais um pouquinho para poder enfiar mais, mas não caça crescimento. E é isso, se inscreva no canal, deixe seu like, ativa o sininho, assiste os vídeos do começo ao final para nos ajudar aqui nas redes sociais, no nosso canal. E é isso, gente. Beijão, fica com Deus e até mais.